porque o comediante Thiago Santinelli, ele lançou na última semana um vídeo intitulado Antipatriotas, que tem causado polêmica nas redes sociais. O teaser, de pouco mais de 6 minutos, é baseado em Bastardos Inglórios, filme de Quentin Tarantino, que mostra soldados norte-americanos matando nazistas. No vídeo é possível ver um sósia de Luciano Hang, empresário dono das lojas Havan, ser morto a pauladas com um taco de beisebol. Antes do assassinato, o empresário é chamado de idiota de verme, de verde... Não, espera um pouquinho, por gentileza. Idiota de verde e amarelo. Idiota de verde e amarelo e tem de se ajoelhar em estrume de vaca. Em uma das falas, o personagem de Thiago Santinelli diz, eu vou abrir aspas, você tá ligado que o nosso negócio não é fazer notinha de repúdio contra vocês. Nosso negócio é descer a porrada na cabeça de patriota. Eu vou fechar aspas. Em um outro momento, o comediante diz, eu abro aspas mais uma vez, tem patriota querendo se encontrar com Olavo, fecho aspas, em alusão ao filósofo Olavo de Carvalho, morto em 2022. Por fim, Thiago Santinelli protagonizou uma outra cena em que aparece marcando a testa de um sósia do deputado federal Nicolas Ferreira com ferro de gado. Eu vou girar com os nossos comentaristas. Esse é um tema que repercute nas redes sociais. Eu já pude constatar várias pessoas criticando essas peças que foram amplamente divulgadas nas redes sociais. Eu vou começar essa rodada com o Mano Ferreira, perguntando se ele acompanhou, pôde assistir a essas peças e como você avaliou isso? Qual é o limite do humor? Olha, primeiro, péssimo gosto e eu não vi graça alguma na peça. Isso dito, eu sou da opinião de que a gente precisa ter uma interpretação da liberdade de expressão muito mais ampla do que temos hoje no Brasil. E aí é uma crítica que vale para todos. Eu acho que nós precisamos tratar a ficção como ficção. E acho que precisamos exercitar a polêmica posição de não levar a sério um comediante. Eu acho que a esquerda precisa se decidir sobre a sua posição a respeito da liberdade de expressão. Porque quando se trata de um comediante com um posicionamento mais à direita, que faz algum tipo de piada de mau gosto, a esquerda ataca a pedra e pede a prisão, a cadeia, levam a sério o comediante e não levam a sério políticos, muitas vezes passando pano para falas absurdas que políticos da esquerda cometem. Então eu acho que a gente não pode cometer o mesmo erro, ou seja, se a esquerda é incoerente em pedir liberdade de expressão para os seus e condenar como crime aquela expressão que não é alinhada com a sua ideologia, eu acho que a direita brasileira, aqueles que não se alinham com a esquerda, não se alinham com o projeto do PT, não podem cometer o mesmo erro. A gente precisa defender a liberdade de expressão e aí vem a segunda parte. O fato de defendermos o direito de alguém publicar um conteúdo idiota não deve se confundir com a defesa da idiotice no mérito. Então, nós podemos criticar o mérito, nós podemos dizer que é de péssimo gosto, que não tem graça e que é algo que, do ponto de vista do conteúdo, prejudica o país porque piora a polarização, porque incita o ódio. Portanto, é um conteúdo que deve ser criticado e repudiado, mas, na minha visão, não deve ser criminalizado, porque é um exercício muito infeliz do direito à liberdade de expressão. E aí nós vemos esse filme de um comediante baseado em Bastardos Inglórios. Para mim, isso é um filme inglório produzido por um bastardo. Porque de comediante ele não tem nada. Porque quem vê graça, eu vi as cenas. Tem pedaços de pessoas de verde e amarelo, espancadas até a morte, jogadas até o chão. Um filme que faz apologia ao Lula, porque no ferro em brasa que marca o ator que é sósia do Nicolas Ferreira. Aliás, eu queria saber se esse comediante, entre aspas, ele pegou o mesmo sósia que o Janones contratou para fazer vídeo pornô e dizer que foi o Nicolas Ferreira. Eu queria saber em que ponto Janones e esse comediante, entre aspas, tem algum relacionamento. Eu queria saber se é o mesmo sósia.
Nos 2 ferros em brasa colocados na testa daquele que seria o Nicolas Ferreira, nós temos o começo de um 2, ou seja, o começo de um 22, mas que termina em L. Termina em L, 2 L's. Não é? Então nós temos uma apologia bruta ao homicídio, à tortura, e nós temos, é claro, um vídeo direcionado ao público lulista, e eu queria saber que tipo de amor é esse que venceu, já que esse vídeo só tem dor e tortura. Para quem não sabe, Bastardos Inglórios não é uma comédia. Não é uma comédia. Pode ter sua graça. Afinal de contas, o nazismo é uma página unanimemente rechaçada da nossa história. Mas, senhores, nós não podemos falar da política nacional da mesma maneira. Logo, quando eu vejo esse vídeo, eu fico bastante incomodado, porque nós temos aí uma posição que corrobora, e é difícil falar, viu, com essa... Isso aqui parece a escola, o Carrossel. A professora Helena tem que pedir silêncio aqui na escolinha. Corrobora a fala do Lula, em primeiro lugar, porque ele falou, nós vencemos o Bolsonaro, mas não vencemos os bolsonaristas. E esse é o tipo de vídeo que nasce, de uma fala como a do Lula. Pois é, esse vídeo intitulado Patriotas, nessa peça, a simulação da morte de um sósia de Luciano Hang, e chamou a atenção, inclusive, a fala desse youtuber, o Ian Neves, dizendo que pessoas não alinhadas às ideias de esquerda não têm o direito de se expressar. Bem, queria também pedir, Capê, sua avaliação acerca desse vídeo. Vê cometimento de crime? Bom, em primeiro lugar, o rapaz realmente, como disse o Pavinato, não sabe o que é comunismo. Isso é fruto da deficiência do sistema educacional. Todo mundo fala de orelhada. Como é que será que ele, comunista homossexual, seria recebido na Coreia do Norte, pelo Woo Jung-kim? Como é que ele seria recebido pela China de Mao Tse-tung? Como é que ele seria recebido por Che Guevara em Cuba? E como é que seria recebido na União Soviética, que ele, não sei se ele sabe, mas o Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética criminalizou por decreto a homossexualidade. Então, em primeiro lugar, é uma questão que precisamos colocar, como diz o programa, os pingos nos is. Segundo lugar, o que esse vídeo mostra é tudo menos humor. Não há humor, não há vontade de fazer humor, não há finalidade de fazer humor, porque o humor não se faz com ódio, não se faz com incitação à violência. Eu sou totalmente contrário à censura prévia, aliás, ela está proibida pela nossa Constituição, mas cada um deve ser responsabilizado pelos seus atos. Em primeiro lugar, o YouTube, a plataforma, deve ser responsabilizada perante o Código de Defesa do Consumidor. Fui secretário de Defesa do Consumidor e presidente do Procon São Paulo. Eu já teria aplicado uma multa milionária no YouTube, uma censura pública, por ele estar veiculando nas suas plataformas produto capaz de induzir as pessoas a se comportarem de maneira perigosa ou colocar em risco a integridade física alheia. Primeiro ponto, YouTube praticando crime contra o consumidor. Segundo, esse rapaz, claro, que praticou um crime, fazer apologia de fato criminoso, ele está incitando a violência. A sorte dele é que, novamente, o Código Penal é leniente com esse tipo de prática, mas é claro que as vítimas poderão ingressar com ações, eu recomendo que o façam, já pedindo, inclusive, fazer uma ata notarial do que está, caso ele venha a apagar, pedir que o YouTube mantenha em seus arquivos essa veiculação, poderão ingressar com ações de indenização por dano moral. Primeiro, porque ele está zombando da figura, é uma clara injúria reflexa, um crime de injúria, artigo 140. Segundo lugar, porque ele está incitando a prática de crime contra estas pessoas. Ele está colocando estas pessoas em situação nítida de risco à própria integridade física e corporal. Então elas devem tomar providência, sim, no âmbito da criminalização do autor desta matéria, desse vídeo de, eu não digo nem de péssimo gosto, desse vídeo criminoso, de conteúdo ilícito, conteúdo criminoso, ingressarem com ações para ele sentir no bolso, para que ele pague uma pesada indenização. Eu imagino o seguinte, se ele estivesse fazendo este vídeo agora com figuras do governo de esquerda,
do ministro da Justiça, do presidente, o que teria acontecido? Nossa Senhora! Então, a lei é igual para todos são iguais perante a lei, ninguém está acima da lei. A incitação à prática de crime, a desordem deve ser reprimida. Se o Código Penal não dá instrumentos ainda adequados, vamos reprimir com os instrumentos que estiver à disposição. E as vítimas ingressarem com ações de indenização por dano moral. Daqui a pouco o José Maria Trindade vai tecer seus comentários acerca desse tema. A gente vai fazer uma rápida parada. Em 2 minutinhos a gente vai estar de volta. Conta aí no relógio. Até já. Os pingos nos is. Jovem Pan. Por que choveria tantas vezes se não fosse para você encontrar novos jeitos de se divertir? O Jeep Compass acaba de ganhar o desconto imperdível que você queria. Aproveite! Jeep Compass com desconto de até R$30 mil ou bônus de supervalorização do seu usado. Você tem diabetes? Sabe se sua glicose está controlada? Com o Freestyle Libre, monitore a variação da sua glicose em apenas 1 segundo com o seu smartphone, sem as rotineiras picadas de dedo. Freestyle Libre. Controle o seu diabetes com mais confiança e reduza sua hemoglobina glicada. Agora você sabe. Visite nosso site para saber onde comprar Freestyle Libre. Fique bem informado na Jovem Pan News. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para a qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Os pingos nos is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos do dia para você, mas eu quero chamar sua atenção para a enquete do dia, publicada no portal da Jovem Pan News. Você acha que aquela operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na cidade do Guarujá, que fica no litoral sul, foi desproporcional? Mas quase 2.500 pessoas entraram no portal, registraram seus votos, 93,6% disseram que não acham que essa operação foi desproporcional. Já uma pequena fração, 6,4% entendem que sim. Bom, vamos aguardar o avanço das investigações e vamos, claro, trazer todas as informações aqui na programação da Jovem Pan News, agradecendo sempre a sua participação e audiência também nas nossas enquetes. Vamos a Brasília conversar com o José Maria Trindade. Estávamos tratando das repercussões acerca dessas peças de péssimo gosto, para falar o mínimo. Zé, eu queria também escutar o que você tem a dizer sobre essas peças que muitos chamam de humor, e o próprio youtuber chegou a se manifestar e defender a sua iniciativa. Você tem 2 minutos, por gentileza, Zé. O pior, vamos dizer, o pior momento do atual sistema de comunicação, desse novo mundo de comunicação, é a incoerência. Porque ali fica muito claro, né, o que pensam essas pessoas que fazem esse tipo de humor, né, agora e antes. E a gente vê claramente que se algo fosse feito assim com o ministro Flávio Dino, com o próprio presidente Lula, seria um escândalo nacional. Mas isto é um escândalo nacional e deve ser repercutido assim. Em primeiro lugar, graças a essa proposta de todos estão identificados. Nós sabemos quem são os responsáveis. É só processar a plataforma que colocou no ar uma coisa de tamanho mau gosto e os responsáveis. Os dois, a plataforma solidariamente. Eu acho que isso cabe. E esse tipo de separação ainda não chegou
aqui às instâncias superiores, portanto, é um terreno ainda que pode ser explorado, ou seja, todos processarem essas plataformas. Elas são as responsáveis por colocar no ar tamanho mau gosto. São cenas violentas, porque lembram o filme, né? O filme Bastardos Inglórios, que o Pavinato lembrou muito bem, um filme horroroso, assim, muito pesado, né? Um bom filme, né? Do Tarantino, mas um filme muito pesado, e aquela cena ridícula, triste, que acabou em cadeia de um ladrão de bicicleta ser queimado no rosto, tatuado no rosto, sou ladrão e vacilão, para ser uma ideia. Então, essas cenas fortes do filme do Tarantino, o Tarantino é sempre exageradamente violento, né? E o ladrão de bicicletas, e essa soma é que produz um efeito muito maior, né? Muito maior. Isso não é humor, tá certo, mas a história é o seguinte, é a repercussão. Qual é a repercussão disso? É entrar na justiça contra o autor disso aí e contra a plataforma. E depois se vê realmente o que acontece. É um tremendo mau gosto, e eu chego a dizer que isso incentiva crimes. Eu dizia lá atrás que quando chamavam Bolsonaro de genocida, de que odeia gay, homofóbico, não sei o quê, é o que provoca, por exemplo, a ação de um translocado como Adélio Bispo de atentar contra a vida do presidente. Em uma frase, o Pavinato tem uma informação a dizer. Você, Pavia? O filme do Tarantino eu acho ótimo, eu acho maravilhoso.